Fala pessoal, olha que imagem maravilhosa, luz da injeção acesa, problema que afronta muita gente aí que tem Captiva. Vou dar partida aqui na minha, dei a partida e apagou-se. Não tem esse problema, já sofri um pouco com ele, hoje não sofro mais, tá? Então quero passar um pouco aí da minha experiência com isso, o que eu fiz para resolver, que princípio que eu tomei quando a minha acendeu. A minha já acendeu algumas vezes, até porque a minha tem GNV, então a minha já acendeu, eu já tive que tomar algumas atitudes com isso, e hoje, na verdade, não sofro, nunca sofri com isso. Para mim é um problema muito simples de resolver, e precisei tomar algumas providências para ser resolvido. Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar referente à luz da injeção é isso aqui: vela. Vela, muita gente passa da troca, do período da troca, tá? Essa vela aqui é uma vela de pontinha bem fina, ó. Ela chama-se vela de iridium, tá? Geralmente ela dura 80 mil quilômetros. É uma duração bem longa comparado à vela tradicional. Vela tradicional, se eu não estou enganado, é 40 mil, 35 mil, alguma coisa assim. No meu caso, que eu tenho GNV, essa troca é recomendada com 40 mil quilômetros, tá? E olha o estado que estava a minha vela quando eu tirei. Extremamente carbonizada, tá? Melada de óleo. O eletrodo dela aqui no meio já está extremamente gasto, tá? Isso aumenta o consumo do carro, tá? Faz o carro perder potência, ele fica mais fraco. Com isso você usa mais acelerador, com isso o carro consome mais, tá? Então, quando eu percebi que meu carro estava dessa forma, o que eu fiz? Eu tomei algumas atitudes que resolveram o meu problema. A primeira foi a troca da vela, a segunda foi limpeza de bico, os bicos injetores de gasolina, tá? Que te digo aí que paguei na faixa aí de R$120 para fazer essa limpeza. Terceiro procedimento foi limpeza do corpo de borboleta, tá? Então desmontou ali o TBI todo, limpou toda aquela parte da borboleta ali, que é ali, conforme vai tendo acúmulo de sujeira proveniente do ar, tá? A sujeira vai ficando encrostada ali e vai impedindo o funcionamento perfeito da borboleta, que é justamente a entrada de ar do motor. Então, a princípio foram esses três passos. Teve mais um passo que eu tomei, tá? Mas eu vou filmar ali embaixo do capô agora, para ficar mais fácil o entendimento do processo que eu fiz para resolver esse problema. Eu nunca mais tive esse problema. Eu vejo bastante gente com a luz da injeção acesa, tá? Cada caso é um caso, não dá para julgar o que é o caso de cada um sem escanear o carro e saber exatamente o que está acontecendo, tá? A minha luz da injeção, a causa do acendimento dela foi um conjunto de coisas, tá? Primeira coisa, vela, limpeza do corpo de borboleta, TBI sujo. Com isso ocasionou o acendimento da luz da injeção, perda de potência. E eu vou ali para frente do carro agora, vou desligar o motor, que eu tô aqui dentro do carro, que tá fresquinho, eu tô com o ar ligado. Então eu vou ali para baixo do capô agora para mostrar um pouco para vocês onde ficam as peças, o que deve ser feito, e bora ali passar calor. Bom, vamos lá. Desliguei o carro aqui, vou abrir o capô. E vamos lá falar um pouco sobre luz de injeção. Então aqui, filtro de ar, isso deve ser trocado ou limpo periodicamente. Vocês podem ver aqui, meu carro tem o sistema de GNV aqui a válvula de abastecimento, ali o redutor de pressão, tá? Então no meu caso, a luz de injeção tende a acender mais fácil, tá? Outra coisa que acende, que é o que te digo aí, que é 90% dos casos aí que faz acender a luz da injeção, são as válvulas solenoides do comando, do cabeçote, tá? Essas válvulas, elas ficam exatamente aqui, tá?
aqui, embaixo dessa tampa, tá? Tem que levantar essa tampa aqui, essa tampa sai, ó. Mas para isso precisa desmontar essa de cima, eu não vou desmontar isso agora, tá? Mas só para vocês terem noção. Aqui fica a válvula de admissão e mais para trás aqui fica a válvula de escape. Fica uma do lado da outra aqui, tá? Troca bem simples, uma chave 10, você solta um parafusinho e ela puxa ela para cima e ela sai. Ela é encaixada com pressão, então é um pouco difícil de sair. Tá? Então aqui ficam as duas solenoides, que é o que geralmente causa o acendimento da luz da injeção, por mais que o carro não perca potência. Corpo de borboleta é essa peça aqui embaixo, tá? Que é justamente aqui o fluxo de ar, né? O ar entra por aqui, ele faz esse fluxo e entra aqui embaixo, tá? Então aqui dentro fica a borboleta de entrada de ar do motor. Então essa parte deve ser limpa, essa peça deve ser limpa. As velas, as 4 ficam aqui, aqui, aqui e aqui. Ficam as 4 velas do carro. Tá? Essas velas devem ser trocadas aí a cada 80 mil quilômetros, se andar na gasolina. Se andar com GNV deve ser trocado com 40. Outra coisa que causa direto o acendimento da luz da injeção é esse sensorzinho aqui. Esse sensor é o sensor de fluxo de ar, conhecido também como sensor MAF, tá? Geralmente ele dá problema, e quando dá o problema nesse sensor, o carro não consegue reconhecer o fluxo de ar que está entrando no motor. Então ele não consegue regular a mistura de ar e combustível, e com isso causa o acendimento sim da luz da injeção. Então aí é um conjunto de coisas, né? Vela gasta, corpo de borboleta sujo, filtro de ar com poeira encrostada, solenoide, pode ser uma ou outra, ou pode ser as duas, de admissão e de escape. E pode ser também, digo também que pode ser sensor MAF. Na verdade, se você partir para a luz da injeção, tem um mundo de coisas que pode fazer a luz da injeção acender, tá? Eu tô dizendo aqui nesse vídeo o que é mais comum na Captiva, tá? Nas V6 tem uma ocorrência, incidente também, que é catalisador, tá? O catalisador, se ele não tiver em pleno funcionamento, tá, pode ocasionar a luz da injeção acesa, sim. Na 2.4 esse lance de catalisador já é um pouco mais tranquilo, mas na V6 essa ocorrência ela existe com bastante frequência. Então nesse caso aí só a troca do catalisador para resolver. O catalisador da V6 hoje aí gira em torno de R$1.000 a peça, tá? A troca também não é difícil, mas é uma troca trabalhosa, tem que suspender o carro com o elevador, e tem essa incidência na V6. E essa incidência de solenoide e sensor MAF acontece nas duas, tanto na V6 quanto na 2.4, a peça é a mesma, tá? As velas da 2.4 que eu troquei, eu paguei R$189, a Cedelco. Essa é a velha, a Cedelco, essa vela é original de fábrica, tá? Eu comprei a Cedelco também na concessionária, paguei R$189. Da V6 é um pouco mais caro, porque são duas velas a mais. A minha é 2.4, 4 cilindros, então ela usa 4 velas. A V6 ela tem 6 cilindros, então ela usa 6 velas. O jogo de vela consequentemente é um pouco mais caro, porque tem 2 unidades a mais. E acho que do mais referente à luz da injeção é isso. Repetindo, tá? Isso são as causas mais comuns que causam o acendimento da luz da injeção, tá? Na verdade pode ser um mundo de coisa. Uma coisa que faz bastante acender também luz da injeção é combustível ruim. O carro não consegue reconhecer a queima perfeita do combustível. No caso a sonda, né? A sonda lambda que vai no escapamento, ela não consegue reconhecer a queima perfeita do combustível. Então, com isso pode ocasionar também o acendimento da luz da injeção. É bem comum esse problema, principalmente nas Captivas acima de 2011, quer dizer, de 2011 para cima, né, que são as versões já com injeção direta. Ela exige um combustível um pouquinho melhor. Nas Captivas que são injeção multiponto, que é 2008, 2009 e 2010, ela já aceita um combustível um pouquinho, não vamos falar ruim, né, um combustível mais tradicional, vamos dizer assim, que o nosso combustível do Brasil ele é ruim, todo mundo sabe disso.
Então, esse combustível de pior qualidade, ele é mais aceito nas captivas com injeção multiponto. Agora, nas com injeção direta, ela exige um combustível um pouquinho melhor, senão acende a luz da injeção. No caso da injeção direta, geralmente quando acende a injeção, por ela ser injeção direta, ela também acende a luz da perda de potência, e o carro fica fraco, geralmente não passa de 4.000 RPM. Nesse caso tem que apagar a luz da injeção com o scanner. Se for um problema recorrente, aí investigar o problema, ver aonde está o problema, se é solenoide, se é catalisador no caso da 3.0, que é a injeção direta, ou se é algum outro problema, filtro de ar, sensor MAF, vela, limpeza de TBI. Pode ser uma série de fatores a luz da injeção, tá? Eu particularmente, vejo que muita gente sofre, mas eu particularmente não sofro com isso, nem no GNV, nem na gasolina. A minha luz da injeção é 100% do tempo apagada. Quando eu comprei estava apagada, um tempo depois ela acendeu. No scanner acusava solenoide de admissão, não acusava nem solenoide, acusava problema no circuito da solenoide, tá? Então dá-se a entender que era problema de fiação. Então, tanto que foi a primeira coisa que foi feita pelo mecânico antes de eu fazer a troca da peça, tá? Que ele investigou toda a fiação antes de exigir a troca da peça. Investigou a fiação, viu que estava toda perfeita. No osciloscópio tinha sinal tinha sinal no cabo. Então foi aí que ele eliminou o problema. Tava dando problema no circuito da solenoide, porque a bobina da minha solenoide estava interrompida. E aí eu comprei na concessionária também, paguei R$500 na solenoide, na peça. Tem mais barato no Mercado Livre, tem até por R$100 no Mercado Livre paralela. Não posso julgar se é boa, se é ruim. Tem gente que coloca e diz que funciona, tem gente que coloca e diz que não funciona. Eu optei pela troca da peça original, comprei na concessionária e levei numa oficina da minha confiança para trocar. Fez a troca, apagou o erro com o scanner, nunca mais acendeu. Aproveitando que eu tive que trocar a solenoide, troquei vela, filtro de ar, fiz a limpeza de bico e fiz a limpeza do TBI. Fiz isso, meu carro nunca mais acendeu a injeção, ficou mais forte, ficou mais econômico, porque a atuação do acelerador agora é um pouco menor, que o carro tem mais desempenho. Então essa é uma parte, pelo menos eu não sofro com esse problema. Muita gente eu sei que sofre, às vezes é por falta de uma manutenção preventiva no carro, seja aí uma simples limpeza de bico, e vai fazer a injeção mais perfeita de combustível, com isso vai atuar menos o acelerador e o carro vai ficar mais econômico, uma troca de vela e vai ter uma explosão melhor do combustível, a conclusão, vai ter menos injeção de combustível para ter o desempenho necessário, com isso também uma atuação menor do acelerador, consequentemente uma economia de combustível. Então todos esses fatores influenciam diretamente no consumo, inclusive a solenoide com problema. Muita gente fala que quando dá problema na solenoide, acende a luz da injeção, a marcha lenta do carro fica irregular. Problema típico, porque a solenoide é quem põe o comando de válvulas no ponto correto de injeção. Então se a solenoide não está atuando, às vezes o cabeçote pode ficar fora de ponto, tá? Com isso causa aí vamos dizer assim, um desperdício de combustível. E aí altera a marcha lenta, altera consumo, altera desempenho. Com isso o carro fica completamente desregulado. Funciona? Funciona, tá? Mas fica completamente desregulado. Vou até virar a câmera aqui para mostrar o ponteiro do contagiro da minha, tá? Vou virar aqui. Olha lá o ponteiro do meu contagiro. Não mexe. A marcha lenta é precisa, exata, tá? Não tem variação, não tem alteração. Tem um pouco de alteração sim quando ela está no GNV. Agora ela está na gasolina, então a marcha lenta está perfeita. No GNV tem um pouco de alteração sim. Vale sempre lembrar, GNV é uma adaptação, não é original do carro. Então não vou dizer que é porque é uma adaptação que deve ser mal feito. Não, de forma nenhuma.
Quanto mais bem feito for, menor vai ser a perda de rendimento, menor vai ser o consumo. Então, pelo menos essa parte de injeção eu não tenho problema, já tive, foi super simples de resolver. Eu creio que quem tem também e sofre é porque tá levando num mecânico que não tem lá aquela especialidade com carro eletrônico. Mais uma vez eu vou lembrar, falei no vídeo do ABS, vou falar nesse da injeção. A Captiva é um carro extremamente eletrônico, tá? Então, quando apresenta algum problema desse tipo, deve sim ser levado em algum mecânico que entenda realmente de eletrônica embarcada, porque senão vai quebrar a cabeça, tá? Precisa ter um scanner bom. Muitas vezes o que o scanner mostra não é o problema do carro. Por exemplo, é o que eu disse aí no começo do vídeo. A minha, quando acendeu a luz da injeção, o problema era no circuito da solenoide, tá? Geralmente, quando uma pessoa vê um mecânico vê um problema desse, problema no circuito da solenoide, ele já entende que o problema é na solenoide. O primeiro passo que ele vai fazer é pedir pro dono do carro comprar uma solenoide, ou pedir pro dono do carro aprovar um orçamento de solenoide. E às vezes o problema está na fiação e não na peça em si. Então tem que ter um scanner bom, com um mecânico que saiba fazer uma boa interpretação eletrônica. E aí sim, cara, eu creio que ninguém vai ter problema mais sério com injeção de Captiva, partindo para esse princípio, tá? Digo por experiência própria, a minha já acendeu, foi resolvido super tranquilamente. Troquei um jogo de vela, acho que foi R$200. Então, troquei o solenoide, foi mais 500, tá? Então, fiz a limpeza de bico, foi mais 200. Filtro de ar foi R$30. Limpeza do corpo de borboleta foi R$80. E acho que gastei R$100 de mão de obra, tá? Então, se você pegar aí toda a revisão que eu fiz no sistema de injeção do carro, tá? Fiz a revisão completa, 100% do sistema de injeção. Bico, TBI, vela, solenoide, filtro de ar, tá? Acho que eu gastei exatamente R$1.000 para fazer a revisão completa. Então o meu carro ficou 100%, a injeção ficou 100%, tá? O carro tá redondo, não tenho do que reclamar de desempenho, não tenho do que reclamar de consumo. Meu carro está 100% regulado e eu fiz toda essa manutenção com R$1.000, tá? Comparando com um carro popular que iria se gastar aí para fazer uma manutenção dessa R$600, R$700, eu gastei R$1.000 numa Captiva, mas eu tô andando no SUV de luxo importado. Então não posso reclamar do valor da manutenção. Foi um pouco mais caro? Sim, foi. Mas eu estou andando com um carro muito acima do padrão dos carros populares. Então não posso reclamar do custo dessa manutenção. Não achei que foi nada absurdo perto do que eu fiz. Fiz uma revisão completa no sistema de injeção do carro. Gastei R$1.000. Então para mim foi super tranquilo. Então o carro está funcionando, tá? Luz da injeção apagada, marcha lenta perfeita. E é isso, pessoal. Não tem mais o que falar sobre injeção. Passei tudo que eu acredito que pode ocasionar o acendimento. E é isso aí. Qualquer dúvida, tamo junto.